3 dicas sobre caminhada que todo idoso deveria saber. Bora lá. A primeira dica é a seguinte: o aquecimento de uma caminhada, ele deve ser feito o mais próximo de como vai ser o exercício. Vou dar um exemplo. Se no exercício de uma caminhada eu trabalho meu tornozelo, trabalho meu joelho, trabalho meu quadril, o aquecimento tem que usar essas articulações. Então eu vou fazer, ó, vou aquecer meu tornozelo, tá certo? As musculaturas que estão envolvidas no tornozelo, você entendeu? Vou trabalhar o meu joelho, vou trabalhar o meu quadril, para fora, para dentro. Todos esses exercícios, eles vão compor o aquecimento de uma pessoa que busca realizar uma caminhada, ao invés de eu chegar aqui e ficar fazendo alongamento, tá? Por que eu estou dando exemplo de não chegar e realizar esse alongamento? Neste alongamento, eu estou esticando a musculatura. Nesse momento que eu estico a musculatura, eu vou perder força, tá certo? Pense em um elástico. Quanto mais você estica ele não começa a ficar um pouco desgastado, automaticamente ele perde a capacidade de tensão de ir na direção a favor do músculo. A gente tem uma região do músculo chamada de sarcômero. Quanto mais você vai alongando, ele vai ter mais dificuldade de se aproximar. E quando você anda, quando você faz força nas musculaturas, esse sarcômero ele vai se aproximando. É como se fosse uma sanfona. Toda vez que ele se aproxima, ele gera um movimento. Toda vez que ele se distancia, é justamente no momento que você está alongando essa musculatura. Então, se você alongar demais essa musculatura antes do aquecimento, principalmente se você for antes da caminhada, principalmente se você for uma pessoa idosa, você já vai perder um pouco mais de força. E talvez você já não tenha muita força. Talvez, espero que não. Espero que você esteja muito bem, tinindo aí, cheio de energia. Se você for uma pessoa que está cheia de energia, já bota nos comentários. Olha, Léo, eu estou cheio de força, tá? Neste vídeo, eu não estou querendo dizer que não é para você realizar alongamentos. Os alongamentos eles devem sim ser utilizados, só que de maneira estratégia no seu planejamento. Ou seja, o alongamento ele tem que ter um objetivo muito claro. E qual é o objetivo claro de um alongamento? O objetivo de um alongamento, principalmente quando a gente faz um trabalho que a gente chama de flexionamento, ou seja, que deseja aumentar a flexibilidade dessa musculatura, é para melhorar a amplitude de movimento das suas articulações, fazendo com que você tenha mais liberdade, mais mobilidade. Então, o alongamento, o flexionamento deve sim ser feito. Só que se você for realizar antes da caminhada, não vai ser o melhor momento para você estar realizando. O que vai te preparar e evitar lesões e vai realmente lubrificar a articulação, aumentar o fluxo sanguíneo na região é o aquecimento. Então, nesse momento que você está aqui, ó, preparando o seu tornozelo, você tem mecanorreceptores. O que são mecanorreceptores? Mecanorreceptores são receptores que percebem movimentação dentro de uma articulação. A partir do momento que você... para você ver como o nosso corpo é tão inteligente, se você ficar parado, alguém pegar no seu braço e fizer isso, ó, os mecanorreceptores do seu cotovelo vão identificar o movimento, vão sinalizar para a sua medula, e isso tudo vai fazer com que o seu corpo receba a seguinte adaptação. Quer saber de uma? Bora botar esse coração para acelerar. Como está tendo movimento naquela articulação ali do cotovelo, eu vou acelerar um pouco os batimentos, vou deixar a batida um pouco mais forte para ejetar mais sangue, para mandar a circulação, para mandar alterar essa pressão sanguínea, para que esse fluxo sanguíneo chegue um pouco mais nessa região, pois naquela região que está tendo movimento, eu vou precisar de mais oxigênio, vou precisar de mais nutrientes. Então, primeira resposta já foi dita. Durante ou antes de uma caminhada, você vai priorizar o aquecimento e não o alongamento. O alongamento você pode deixar para depois, principalmente se você é uma pessoa que tem pouca força. Principalmente, para você vai ser ainda mais importante. A segunda informação é a seguinte, e a terceira é a melhor de todas, mas eu vou deixar para o final. A segunda informação é a seguinte: assim como o aquecimento você coloca antes de uma caminhada, a segunda resposta
A segunda informação importante é algo que talvez você não saiba, que é o seguinte: as pessoas pensam que a caminhada vai gerar uma adaptação cardiovascular. Sim, é verdade, quando você progride com o estímulo. O que eu quero dizer progride com o estímulo? Vou dar um exemplo. Digamos que eu me chamo Dona Maria, primeira vez que eu vou realizar uma caminhada, não estou acostumado, estou andando aqui, eu estou ofegante. Nesse primeiro momento, Dona Maria, esse estímulo de caminhada, e o Colégio Americano de Medicina do Esporte informa que tem um guideline que informa o seguinte: o que é guideline? Guideline é como se fosse um guia, tá? Um consenso, que diz o seguinte: que para gerar adaptações cardíacas, você tem que estar pelo menos 120 batimentos por minuto, ou seja, a sua frequência vai estar ali pelo menos 120, com uma duração de exercício mínima de 20 minutos. Então, se Dona Maria, ofegante, o coração acelerado, está ali a mais de 120, ou pelo menos 120, e ela ultrapassa 20 minutos em caminhada, ela vai ganhar, consequentemente, adaptação cardiovascular. Então, isso é maravilhoso. Só que o que é que vai acontecer nas semanas seguintes? Dona Maria vai começar a se acostumar. E à medida com que ela vai se acostumando, ela vai se cansando menos. E o corpo é muito interessante, isso é ótimo. Só que vai fazer com que, consequentemente, ela não tenha mais estímulo para progredir naquela mesma velocidade, naquela mesma intensidade. Então, o que é que Dona Maria precisa fazer? Dona Maria vai precisar acelerar o passo. Dona Maria vai precisar, às vezes, andar em um terreno que tem uma subidinha, porque nessa subida ela já perceba que quando você sobe a ladeira você se cansa mais. Então ela já vai ter que subir uma ladeirinha. Dona Maria talvez já tenha que começar a mudar a caminhada dela para uma subida de escada, ou talvez Dona Maria vai ter que começar num trotezinho. E é muito interessante que essa progressão ela venha, obviamente, acompanhada de um programa de um profissional qualificado, para que Dona Maria, nesse momento, de dar um trotezinho, não desenvolva um probleminha no joelho. Uma dorzinha na lombar. Um risco de doença cardíaca, um risco de uma angina para uma pessoa que tem uma classificação para risco de doença cardiovascular elevada. Então, eu estou trazendo todas essas informações para vocês entenderem como não é simples. Bota o tênis e vai. Claro que se você fizer isso, vai ser bom. Só que se você entender tudo aquilo que eu estou te passando aqui agora, e se ficar qualquer tipo de dúvida, deixa nos comentários. Então, só para recapitular. Primeira dica, aquecimento. Aquecer as articulações, principalmente as que vão ser utilizadas, tornozelo, joelho, quadril, tá certo? Principalmente elas. Segunda informação, existe a necessidade de você continuar progredindo com esse estímulo. Se o estímulo for sempre o mesmo, na mesma velocidade, na mesma intensidade, no mesmo tempo, você vai parar de ter adaptações cardíacas. Vai continuar gastando gordura, vai continuar sendo bacana a atividade da caminhada? Vai ter estímulo cognitivo, ter uma série de questões. Mas o coração em si não vai estar tendo estímulo para progredir, mas para manter ele estará tendo, tá certo? Então bora lá. Terceira e a melhor informação de todas, que talvez você nem esperava por essa. O nosso corpo, ele utiliza energia de duas formas, tá? Eu vou tentar simplificar aqui. É através da via metabólica aeróbia e anaeróbia. Em resumo, a via aeróbia é quando você está fazendo algum exercício, alguma atividade, como eu estou aqui agora conversando com vocês, que o seu corpo ele consegue produzir energia, ou seja, ele consegue produzir energia para gastar enquanto eu estou conversando com vocês, através da respiração. E neste momento que eu estou utilizando dessa via que é chamada via aeróbia, o principal substrato, ou seja, a principal fonte de energia é a gordura. Então essa informação é maravilhosa. Para você que está caminhando em intensidades ali leves e moderadas, você está utilizando principalmente a gordura como principal fonte de energia para a sua atividade. Quanto mais intenso, se eu começar a correr aqui, vou continuar gastando gordura? Vou continuar. Só que eu já vou ter uma tendência a começar a utilizar um pouco mais
do açúcar. E quanto maior a intensidade, eu vou usando mais do açúcar. E quanto maior a intensidade, eu vou usando mais do açúcar, que é o que a gente chama de via glicolítica. Se eu chegar em uma intensidade muito elevada, aonde eu vou estar aqui, ó, ofegante, neste momento, já significa falar que eu vou começar a entrar em uma zona que a gente chama de via anaeróbia, ou seja, eu já não estarei produzindo energia de maneira predominante através da minha respiração. Vou continuar tendo produção de energia através da respiração? Vou, só que a quantidade de oxigênio que eu vou captar não vai ser suficiente para me ajudar a gerar energia. Então, meu corpo vai ser obrigado a gerar energia de uma outra forma, que é essa forma sem a presença do oxigênio. E nesse tipo de produção energética, começa a ter o acúmulo de fadiga, começa a ter acúmulo de cansaço. Você começa a se sentir mais pesado. Para quem faz exercício, às vezes, já notou que o braço fica inchado, a perna fica inchada. Talvez quem já faz exercício de força na academia já deve ter percebido isso. Tanto que até os homens terminam o exercício e já sai todo se achando. Por quê? Porque aquele exercício que é predominantemente anaeróbico, não utiliza do oxigênio como principal fonte de energia, ele gera realmente vários metabólitos, né? Várias reações químicas que deixam a região, o fluxo sanguíneo já está ali mais concentrado na região, deixa um pouco dessa forma e com isso também vem a sensação de fadiga. Não dá para determinar que é por conta do nível de acidificação na região, que eleva bastante, mas é tudo isso. Tudo isso corrobora para esse aumento da fadiga, porque também com o maior nível de ácido na região, à medida com que você vai fazendo esse exercício anaeróbio, seu corpo começa a produzir como reação química um produto que são esses ácidos, ácido lático, tudo isso. Então, automaticamente, como o meio fica mais acidificado, fica mais difícil o seu sistema nervoso, o sistema periférico, o sistema nervoso central e periférico ter essa comunicação, porque o meio está ali dessa forma, com muita acidez. Então, você já tem falhas. Às vezes a pessoa começa a fazer exercício, começa a falhar, começa a cansar. Tudo isso por conta dessa questão. Então, a principal característica, que é a principal informação que eu queria trazer nesse vídeo, para quem está realizando a caminhada, é o seguinte: continue. Você está queimando gordura. Isso é muito importante. E outra coisa, essa é a grande dica para você entender com chave de ouro. Se você está se alimentando bem e você está caminhando, você está alinhando duas variáveis para a perca de gordura. Se você estiver se alimentando mal, comendo muita besteira ou comendo uma quantidade que é maior do que você deveria estar comendo, você está fazendo algo que joga contra e a caminhada joga a favor da queima de gordura. Então, talvez a má alimentação com o estímulo de caminhada faça com que você fique no meio, estagnada sem resultado, porque isso aqui faz ganhar gordura, isso aqui faz perder gordura. Talvez o que você perde, o que você ganha nessas atividades diferentes, faz com que você acabe ficando estagnado. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: a grande dica, tente alinhar a alimentação ao seu favor e a caminhada. Aí as duas juntas, aí vai embora. Só progresso. Aí você vai caminhar e cada dia tendo um resultado melhor. E outra coisa, mais importante do que fazer longas distâncias é fazer com mais frequência. Então, quem caminha todos os dias, às vezes, se você caminhar 3 km por dia, olha a matemática, 3 km por dia, um mês tem 30 dias. Entre 30 e 31, mas bora botar 30 dias, para facilitar o cálculo. Significa falar que você percorreu uma distância de 3 vezes 30, 90. Você percorreu 90 quilômetros em um mês. Uma maratona tem, se eu não me engano, 42 e alguma coisa, 42 quilômetros. Então, você já, em um mês, você vai ter percorrido 2 maratonas e um pouquinho a mais. Porque 2 maratonas vai dar o quê? Vai dar 84 e vai sobrar aí uns 6 quilômetros. Então, perceba, você correu 2 maratonas em um mês se você caminhar 3 quilômetros por dia. Tem gente que está caminhando, às vezes, 5 quilômetros, que é mais do que quem faz 3. Só que ela está fazendo de segunda a, sei lá, faz 3 vezes na semana. Então, no mês, ela fez umas 12 vezes.
fez umas 12, 13 vezes. 5 vezes 12 vai dar 60. 5 vezes 12, 60. 60 quilômetros. Ou seja, quem está fazendo 5 quilômetros chega em casa mais cansado, só que ela só fez 3 dias. E às vezes não vai no dia seguinte porque ficou cansado, porque fez demais hoje. E tem gente que está ali, ó, devagarzinho, devagarinho, todo dia, fazendo 3 quilômetros. Está fazendo mais, quase o dobro a mais. Então, eu queria dizer isso para você. Então, tenha o melhor dia da sua vida, sabedoria. Quanto mais sabedoria na estratégia da sua caminhada, mais resultado você vai passar a ter. E desejo que todo mundo que está assistindo esse vídeo perca bastante gordura visceral para reduzir risco de problemas de saúde. Desejo que todo mundo tenha o melhor dia da sua vida. E outra, se você não me conhecia e deseja ter acesso a conteúdos como esse, voltado para o público acima dos 60 anos, me siga aqui no Instagram para que a gente possa tá sempre recebendo informações desse tipo. E outra, compartilhe esse vídeo. Compartilhe esse vídeo no grupo da família, com quem você achar que precisa. Ó, bora dar uma caminhada. Já chama, já compartilha e manda para essa pessoa. Você vai ser obrigada a dar uma caminhada comigo, na orla, aonde for, no próprio bairro, aonde for. Então, desejo que você tenha o melhor dia da sua vida e cobre alguém. Fique com Deus. Tchau, tchau.